pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje vamos dar continuidade nas operações básicas, certo? Com os números naturais e hoje iremos falar um pouquinho sobre multiplicação, beleza? Então vamos começar aqui a nossa aula. Começar aqui falando um pouco do como surgiu, né, a multiplicação. A multiplicação ela surgiu a partir do fato da gente evitar de ter uma adição com várias parcelas, certo? Por exemplo, nós temos aqui, ó, Marcos tem 5 pacotes de maçãs e cada pacote contém 10 maçãs. Para a gente fazer esse cálculo, a gente faria como? Então eu teria aqui, ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10. Não é isso? Então, são 5 pacotes, né, de maçãs e cada pacote contém 10 maçãs. Então, ó, 1 pacote, 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes, 5 pacotes. Beleza, até aí tudo bem, né? É até fácil. Então, ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 50. Até aí tudo bem, né? É fácil a gente fazer isso. Agora, vamos supor que eu queira saber quantos minutos tem em um dia. Bom, a gente sabe que um dia, vou colocar aqui, ó, um dia é igual a 24 horas, não é isso? E a gente sabe que cada hora, então vou botar aqui, ó, 1 hora é igual a 60 minutos, beleza? Imagine que eu quero saber quantos minutos tem em um dia e eu sei que em um dia tem 24 horas, certo? E 1 hora tem o quê? 60 minutos. Então, para mim saber quantos minutos tem nesse dia, eu vou ter o quê? 24 parcelas, certo? Dessa forma, 60 mais 60 mais 60 mais até a 24ª parcela, certo? Imagine então você ter que somar cada um desses aqui. 60 mais 60, 120, mais 60, 180, mais 60, 240 e assim por diante. Então seria uma conta muito extensa. Imagine então eu querer saber quantos minutos tem em uma semana. Imagine o tanto de vezes que a gente teria que repetir essa parcela aqui, certo? Então a multiplicação ela surgiu com o intuito da gente diminuir, certo, essas parcelas. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente usa a formazinha usual, certo? Vamos começar aqui no primeiro exemplo. Então, ó, se são 5 pacotes e em cada pacote tem 10 maçãs, então são 5 vezes 10, não é isso? Se são 5 pacotes e em cada pacote tem 10, então cada um, ó, multiplica 10 uma vez. Então eu vou ter 10 multiplicado 5 vezes, que são 5 pacotes. Então, ó, a gente tem aqui que 10 vezes 5, certo? Como é que a gente faz essa multiplicação, pessoal? A gente começa aqui, ó, o número que está embaixo multiplica o número que está em cima. E a gente sempre começa multiplicando, ó, da direita para a esquerda, certo? Então, ó, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Então, note que, ao invés de a gente ter que escrever tantas vezes esse 10 aqui, eu apenas, ó, multiplico ele, certo? Pelo valor que ele se repete aqui, certo? Da mesma maneira. Então, ó, 5 vezes 10 deu 50, certo? Já aqui nesse caso, a gente teria o quê? Ó? Vou apagar um pouquinho aqui. A gente teria, ó, 60 vezes 24. Agora, prestem atenção. Uma multiplicação simples com apenas um número multiplicando o outro, certo? A gente faz dessa maneira aqui. Quando a gente tem dois números multiplicando o outro, certo? Com um número, né, na verdade, com 2 algarismos multiplicando o outro, o processo é o mesmo. O que vai mudar é quando eu for multiplicar o segundo algarismo, certo? Então vamos aqui, ó. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 6 é 24.
Então, ó, deu 240. Agora, eu vou partir para o segundo número. E ele vai fazer o mesmo processo. Vou multiplicar, ó, da direita para a esquerda. Então, 2 vezes 0 é 0. Só que agora, eu não vou colocar esse 0 aqui embaixo, certo? Eu vou colocar esse 0 abaixo do 4, certo? Então, ó, 2 vezes 6 é 12. Então, veja aqui, ó. Quando a gente tiver uma multiplicação por dois algarismos, o primeiro número você faz normal. Já quando você for multiplicar pelo segundo algarismo, você anda uma casa aqui, certo? Ou então, o que você pode fazer é colocar logo um 0 aqui embaixo, certo? Porque aí você não vai esquecer e já vai colocar o próximo número aqui, certo? À esquerda. Então, após feitas as multiplicações, agora a gente vai somar. Então, ó, 0. Desce aqui 0. 4 mais 0 é 4. 2 mais 2 é 4. E 1 que está aqui sozinho desce para baixo. Então, ó, um dia, na verdade, né? Então, um dia ele tem 1440 minutos. Ok? Outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Cada um desses aqui, pessoal, a gente tem uma nomenclatura para eles, tá? O número que está multiplicando e o número que está sendo multiplicado, né? O número que está sendo multiplicado, o número que está multiplicando, a gente chama de fator, certo? Fator. Já o nosso resultado, a gente chama de produto, certo? Então, quando em alguma atividade ele pedir para você encontrar o produto, ele está falando do resultado, ok? Então, na multiplicação nós temos fator, que multiplica outro fator, né? E a resposta é o produto. Da mesma forma aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, os dois aqui são fatores. E a nossa resposta aqui, ó, é o produto. Ok? Então, sempre lembrar que quando a gente tiver uma multiplicação por dois algarismos, tá? Quando você multiplicar aqui, multiplica o primeiro, normal. Quando for multiplicar o segundo, você já coloca um 0 aqui embaixo, certo? Ou então, quando for colocar a primeira resposta, você anda uma casinha, certo? Esse zerinho aqui é só para evitar de vocês esquecerem isso. Outra coisa que a gente precisa ver também, pessoal, é quando eu quiser saber um número, certo? Onde eu tenho aqui linhas e colunas, certo? Então vamos supor que isso aqui seja uma bandeja de ovos. E eu quero saber quantos ovos tem aqui dentro, certo? Eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mas imagine você contar uma quantidade muito grande, certo? Então, ó, a partir disso, a gente tem o que, ó? Eu vou contar quantos ovos tem na primeira linha aqui, ó. Vejam que são todos iguais. Então, ó, eu conto quantos tem na primeira linha. Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então vejam que eu tenho 5 ovos aqui, ó, em cada linha, certo? E em cada coluna eu tenho 1, 2, 3 ovos. Então o que é que eu faço? Ó? Eu multiplico linha por coluna, certo? E assim eu vou encontrar o meu resultado. Então, ó, 3 vezes 5 vai dar 15, certo? Se vocês perceberem aqui, a gente tem o que, ó? Em cada linha aqui eu tenho 5 ovos. Então eu poderia fazer também, ó, 5 mais 5 mais 5, que também daria 15. Ou eu poderia ter, ó, cada coluna eu tenho 3, então 3 mais 3, certo? E dessa forma eu também teria 15. Agora imagine o tanto de vezes que você vai ter que escrever isso, certo? Então vejam que a multiplicação é o jeito mais fácil que a gente tem, certo? Para fazer esse tipo de contagem, ok? Agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, pessoal, nas propriedades, tá bom? Então a primeira propriedade aqui que eu trouxe é a do elemento neutro, certo? Que ela diz o seguinte: um número natural qualquer multiplicado por 1, o produto, tá? O produto é o nosso resultado, então o produto é sempre igual ao número natural.
O que é que ele quer dizer com isso? Se eu tiver um número natural multiplicado por 1, ou 1 multiplicando um número natural, o nosso produto vai ser igual ao número natural, certo? Porque se eu disser assim, 1 vezes um apagador, então só vou ter um apagador. Então isso não vai mudar, certo? Se eu disser 1 vezes um pincel, então ó, o pincel continua o mesmo, certo? Então ele só continua, é o mesmo produto. Por exemplo, se eu tiver aqui 100 vezes 1, vai dar 100. Da mesma forma que se eu tiver 1 milhão vezes 1, certo? O meu produto aqui vai ser 1 milhão, ok? Então, todo número que eu multiplicar por 1 vai dar ele mesmo. Então, pessoal, continuando aqui, a gente vai falar de mais 3 propriedades, que é a comutativa, a associativa e a distributiva da multiplicação. Então vamos aqui para a comutativa. Na comutativa, ele diz o seguinte, que a multiplicação de 2 números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Os fatores é aquilo que a gente está multiplicando pelo outro, certo? Então o que ele diz? Que ao alterarmos a ordem dos fatores, certo? Mudarmos a ordem dos fatores, isso não vai mudar o nosso produto, a nossa resposta. Então, ó, se eu multiplicar A vezes B, é a mesma coisa que eu multiplicar B vezes A. Exemplo, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Porque, ó, 3 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 6. E 2 vezes 3 também vai dar 6. Então, vejam que a nossa propriedade comutativa ela é válida, certo? Então, tanto faz eu multiplicar A vezes B como B vezes A. No caso aqui do exemplo, tanto faz eu multiplicar 3 vezes 2 como 2 vezes 3, certo? Que o nosso produto não vai alterar, beleza? Na associativa, nós temos o seguinte, dados 3 números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de formas diferentes. Então, quando eu tiver a multiplicação aqui entre 3 números, por exemplo, tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso ter aqui A vezes B vezes C, e eu posso fazer a multiplicação primeiro dessas duas parcelas, como eu também posso fazer a multiplicação das duas primeiras parcelas, e isso não vai alterar o nosso produto, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 2 que multiplica 3 vezes 4, e coloquei aqui 2 vezes 3 que multiplica 4, tá? Então vejam aqui, ó, que o A é o 2, o B é o 3 e o C é o 4. Da mesma forma aqui, ó, o A é o 2, o B é o 3 e o C é o 4, certo? Então nós associamos aqui, ó, de formas diferentes. Então vejam que isso não vai alterar no nosso produto. Então, ó, primeiro eu repito aqui e agora, ó, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Beleza. Agora vamos fazer a segunda parte. 2 vezes 3 é 6, que multiplica 4, e 6 vezes 4 é 24. Então note que eu associei os fatores aqui de formas diferentes, certo? E mesmo assim eu obtive o mesmo produto, certo? Então a propriedade associativa ela permite a gente fazer essa associação entre uma multiplicação de 3 números, certo? Podendo eu multiplicar aqui o segundo e o terceiro primeiro, ou o primeiro e o segundo primeiro, tá bom? Isso também não vai mudar em nada, ok? Então vamos lá. Na distributiva nós temos o seguinte, a multiplicação de um número natural por uma adição de duas parcelas, nós multiplicamos cada parcela e adicionamos o resultado. Essa aqui é mais complicadinha, mas calma que a gente vai entender. Ele está dizendo que eu tenho um número natural aqui, que eu vou chamar de A, que está multiplicando uma adição de duas parcelas, tá? Aqui é uma adição de duas parcelas.
E ele diz o quê? Que nós podemos multiplicar cada parcela e nós adicionarmos o resultado. Então eu posso fazer isso, ó. A que multiplica B e A que multiplica C, e a gente vai somar o produto dessas duas multiplicações, certo? Então, ó, A vezes B, ele manda adicionar, então eu adiciono, mais A vezes C. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor. Se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 3 mais 4. Pronto. Então, ó, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu fizer, ó. 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Certo? Então, ó, 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 4 é 8. E 6 mais 8 vai dar 14. Note que se eu fizer essa adição aqui, ó, eu vou ter o que? 3 mais 4, 7, multiplicado por 2 eu vou ter 14. Então note que, ó, o resultado aqui, certo? Foi o mesmo, tá bom? Isso aqui serve para facilitar também, certo? Quando a gente tiver uma multiplicação bem maior. Então a distributiva, a gente tem que quando eu tiver um número, certo, natural multiplicando uma adição de duas parcelas, eu posso fazer esse processo aqui. Multiplico uma parcela e adiciono mais o produto com a outra parcela, ok? Vou fazer só mais um exemplo aqui, pessoal, para vocês não ficarem na dúvida na hora da multiplicação, tá bom? Que é o seguinte, para vocês ficarem ligados naquele esqueminha de andar uma casa. Então vou colocar aqui, ó, 55 multiplicado por 111, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então aqui eu tenho uma multiplicação por 3 algarismos, certo? Então, ó, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 5 é 5. Beleza. Para você não esquecer, você já pode colocar o zerinho aqui embaixo, tá? Ou então você não coloca, mas tem que lembrar de andar uma casa agora, certo? Então vamos lá. Agora eu vou para o segundo algarismo. Então, ó, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 5 também é 5. Ok. Agora nós vamos para o terceiro algarismo, certo? Então nós vamos ter 1 vezes 5. Eu vou colocar onde? Aqui abaixo? Não, eu tenho que andar outra casinha, certo? Ó. Então, ó, eu venho aqui e 1 vezes 5 é 5, certo? Então vejam que, ó, eu multipliquei o primeiro, né? 1 vezes 55 deu 55. O segundo algarismo, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 5 é 5. Vejam que, ó, eu mandei uma casinha para cá, certo? Não posso colocar aqui embaixo. Eu coloco abaixo do segundo. Da mesma forma, quando eu vou para o terceiro, eu não posso colocar abaixo desse. Eu tenho que andar uma casinha também, certo? Então vocês têm que estar ligados com relação a isso. Se eu tivesse mais um aqui, por exemplo, se eu tivesse mais um aqui, como é que eu ia fazer? 1 vezes 5, 5. Então, ó, se tá aqui, eu ando uma casinha. Então, ó, 5, 5. Depois, o que é que eu faço? Ó, só somar o que está abaixo. 5 não tem ninguém abaixo, então fica 5. 5 mais 5, 10. 0, vem um pra cá. 1 mais 5, 6. Mais 5, 11. Não tem mais ninguém aqui abaixo, então vem um pra cá. Da mesma forma, 5 mais 5, 10. Mais 1, 11. Vem um pra cá. 6. Então vejam que eu faço a multiplicação, ó, do que está um abaixo do outro, tá bom? Então sempre lembrar que na multiplicação com 2 ou mais algarismos, você tem que, quando for colocar o resultado do algarismo seguinte,
você tem que andar uma casinha, certo? Então sempre anda uma casinha, ó, que vai dar certo. Depois é só você somar aqui o que está abaixo um do outro, tá bom? E você vai encontrar o produto. Lembrando que aqui nós temos fator, e a nossa resposta é o produto, ok? Então, a gente viu quatro propriedades, né? A do elemento neutro, que é o número natural multiplicado por zero, vai dar sempre zero. A comutativa, que a gente tem o quê? Que um número multiplicado por outro, por exemplo, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Por exemplo, 5 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 5, certo? Essa é a comutativa. Na associativa, ele permite a gente associar a multiplicação de três números, certo? Então, tanto faz eu multiplicar o primeiro e o segundo fator e depois multiplicar pelo terceiro, como tanto faz eu multiplicar o segundo e o terceiro fator e depois multiplicar pelo primeiro, tá bom? E na distributiva, a gente pode fazer isso aqui, né? Eu tenho aqui uma multiplicação, certo? Por uma adição de duas parcelas, eu posso fazer isso. Eu multiplico pela primeira parcela, depois adiciono pela multiplicação pela segunda parcela, ok? E notem que sempre essas propriedades nos mostram que o produto não vai alterar, beleza? Nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.